Prezados irmãos, boa noite a todos. Então, antes de darmos início, vamos a alguns lembretes aqui da casa. Então, a gente tem a nossa caixa de doações ali, quem quiser doar algum tipo de alimento. Existem algumas famílias que procuram a casa, às vezes pedindo auxílio. Então, esses alimentos que são trazidos são destinados aí para essas famílias. A gente monta uma cesta ali e faz a entrega. Aqueles que quiserem, que sentirem que têm condições e podem trazer, sintam-se à vontade. A gente, qualquer tipo de alimento não perecível, ali na caixinha, depois a gente providencia a entrega. Temos também livros para doação ali na última poltrona. Então, aqueles que tiverem interesse podem procurar. A gente botou uns títulos, outros títulos ali de livros, podem dar uma olhada ali e sintam-se à vontade, tem uma boa leitura. Então, que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro de favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te assim por si, que me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor, que assim seja. Assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus abençoe. Boa noite a todos, irmãos. É uma alegria mais uma vez estar nessa casa de oração. Boa noite a quem vai estar nos acompanhando, pela rede social. As redes sociais, às vezes elas afetam de maneira muito negativa as nossas vidas, Elas acabam prejudicando, mas elas também fazem com que a gente fique mais conectados e que a gente faça o que o Espiritismo nos pede, que é a divulgação daquilo que é bom, a divulgação daquilo que a doutrina tem como objetivo, que é consolar os corações. Antes de cada doutrinário que eu vou fazer nas casas espíritas, eu acho que algumas pessoas já perceberam, principalmente quem é da parte assim do DECOM, eu faço uma breve abertura assim nas minhas redes sociais para dizer o tema que eu vou falar, o que eu estou falando, e vou dizendo onde é que eu estou. Mas por que isso, Porque eu entendo que sim, a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é o DECOM, Fiquei na dúvida, É tanto departamento, área, agora. Então, eu acho que a caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita também é essa divulgação. E daí, às vezes, a gente escuta assim, tu vai lá e eu vou começar a ir lá, e depois a gente vê uns rostinhos assim conhecidos, que estão vindo nas casas espíritas, como já aconteceu em outras casas. Então, a gente quer sim também dar nosso abraço fraterno a quem está nos acompanhando pela rede social. E principalmente quem veio à casa aqui, quem está aqui hoje.
Porque nós sabemos que muitas vezes é difícil vir até a casa espírita. Por que é difícil? Porque é mais cômodo não vir. Muitas vezes é mais cômodo não vir. Muitas vezes a gente só vai à casa espírita, a gente só procura algo quando aperta muito, muito mesmo. Mas, em alguns momentos, a gente sempre sabe que tem aqueles irmãos que estão ali firmes e fortes, né? Que, dependente das turbulências que estão acontecendo na vida, a gente está aqui. Por quê? Porque a gente acredita que a gente tem que estar aqui, a gente se prepara para essa missão e que eu espero que essa missão, que a mim de alguma maneira foi confiada, de que os trabalhadores dessa casa acreditam, né? O nosso irmão aí que fez essa prece, que tem preces às vezes que vocês fazem aqui, que sinceramente me dá vontade de dizer que assim seja, estou indo. Por quê? Porque essa prece, ela resumiu muita coisa, principalmente até o que nós vamos falar, um pouquinho do que nós vamos falar, porque muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede alguma coisa para a espiritualidade e Ele diz não. Mas que Deus é esse, né? Dizendo não para os seus filhos. Vocês se sentem revoltados assim um pouquinho? Digo que não. Nunca. Semana passada, não, uns 2 dias atrás, eu pedia para Deus assim, não deixe meu filho baixar o hospital, por favor, não deixa de novo, não, isso não falta só isso para completar, baixou o hospital. E por incrível que pareça, hoje, né, a gente deu tudo certo e eu estou aqui fazendo, e mesmo, de repente, se ele ainda estivesse lá, eu procuraria estar aqui fazendo, porque além de ter missão maternal, eu também tenho missão aqui nessa terra para ser, de alguma maneira, instrumento. Algumas coisas a gente não está conseguindo dar conta, né, Diego? Mas a gente vai chegar lá, devido a muitas situações. Mas a gente vai chegar lá. E o que eu quero falar aqui para vocês hoje, que me vem muito, né, dizer o seguinte: nessa casa, todas as pessoas que entraram por aquelas portas, e não é só os trabalhadores, tá? Não é só os trabalhadores. Todas as pessoas que entraram por essas portas têm sim uma missão. Tem uma missão. Ah, mas tu está falando isso porque está enxergando alguma coisa? Não. Eu estou falando isso porque a gente lê. Eu estou falando isso porque Jesus disse isso. E nós somos apenas um instrumento. Então ele disse que todos nós poderíamos ser assim como ele. É difícil? É. E Jesus teve o que aqui na terra? Uma missão. Tem pessoas que vão ter uma missão lá dentro da sua casa. Tem pessoas que vão ter uma missão muito bonita lá no seu trabalho. Tem pessoas que vão ter, enfim, mas tudo é uma missão. E ela deve ser encarada com respeito, com dedicação. Porque nós estamos aqui, volto a dizer mais uma vez, não mais para ser os trabalhadores da última hora. Chega de sermos os trabalhadores da última hora, embora a gente saiba o que isso significa no Evangelho. Mas agora também é tempo de ser os trabalhadores da primeira hora. Da primeira hora. Porque as coisas estão acontecendo na nossa volta. As coisas estão acontecendo. E isso a gente percebe através das redes sociais, que é aquela parte que a gente entra que não é tão legal. A gente percebe do convívio familiar. A gente percebe de que muitas vezes a gente não está conseguindo escutar o outro, a gente não consegue dialogar com o outro. A gente percebe muito isso. E muitas vezes a gente se cobra, mas o que está acontecendo? Né? Será que eu não estou entendendo? Será que o outro não está me entendendo? Por quê? Porque é falta de diálogo. E muitas vezes a gente não quer ter o diálogo por medo do conflito. Por medo do conflito. E por esse medo do conflito, nós vamos adiando até mesmo uma existência inteira. Mas vamos chegar lá. O medo nos paralisa muitas vezes. Teve alguém aqui nessa casa, e não tem necessariamente assim de responder, pode ser por pensamento, né? Mas vamos tentar interagir. Teve alguém aqui nessa casa que em algum momento o medo paralisou, assim, de ficar... Recebeu aquela notícia, recebeu aquela informação, ou levou um susto. Eu prometo, quando eu chego aqui, eu chego séria. Eu chego muito séria e eu fico dizendo assim, ó, hoje eu não vou fazer nenhuma piada. Eu juro que eu chego falando isso aqui. E principalmente assim, quando eu não estou, né, numa vibe assim tão
maravilhosa, né? Só que daí eu não consigo, sabe? Uma coisa assim que eu acho que o meu mentor, ele foi assim, tipo um comediante na tua existência, assim. Daí agora ele tenta me puxar para esse lado. Mas assim, ó, vocês percebem que muitas vezes nós estamos tentando fazer as coisas dar certo, daí chega os nossos desafios, chega as questões assim que a gente tem para trabalhar. Muitas vezes quando a gente acha que tudo está indo bem, daí volta e dá um probleminha, mas a gente vai indo, a gente vai tentando aprender, a gente vai tentando lidar com a situação. Só que tem momentos das nossas vidas que eles são muito desafiadores. Eles vão nos desafiar, eles vão pedir mais de nós, eles vão buscar que a gente compreenda mais até mesmo nós mesmos. E quando isso acontece, quando é pra gente olhar para nós, é o mais difícil. Mas a gente vai seguindo, dia após dia, a gente vai tentando nos entender e de repente chega o que é o nosso tema de hoje. Uma dor. Chega o que é o nosso tema dessa noite. Alguma informação que nos prejudica. Chega, né? Em algum momento, algo que nos perturba. Tem espírita perturbado? Não? Não? Tem ou não tem? Meio perturbadinho, assim? Não conhece nenhum? Prazer. Né? Às vezes a gente se dá uma perturbadinha, né? Mas é claro, nós somos espírito, então é uma perturbadinha. Os nossos outros irmãos são perturbados mesmo, né? Eles assim é um pouco mais, a gente só uma perturbadinha. Mas acontece que sim, a gente acaba às vezes, muitas vezes, nos perturbando, muitas vezes trazendo para nós uma energia completamente desnecessária, trazendo cargas negativas através de diálogos que não deveriam ser realizados, através de situações e de lugares, inclusive, que nós não deveríamos estar, mas a gente traz para nós com certeza. Só que uma coisa que nem sempre a gente traz é aquela dor, é aquela questão que não chega. Nós estamos quietos, nós estamos na nossa casa, nós estamos fazendo as nossas atividades e de repente tocou o telefone. É uma notícia desagradável. Simplesmente a gente vai para o serviço, é uma notícia que mudou muito o clima. A gente vem talvez no centro espírita e descobre que tem um colega que não está bem. E assim por diante. E o que nós devemos fazer nesse momento? O que será que nós devemos fazer quando a dor chega? Será que nós precisamos pensar assim? Bom, eu sou espírita, então a dor chegou, quer saber, eu vou resolver isso, porque, né, não vou nem chorar, não devo chorar, não vou simplesmente deixar, porque de repente eu vim para passar por isso, e é isso, eu não vou levar adiante, vou me fechar para essa situação. Ou será que eu vou pensar assim, não, mas não tem mais saída, chegou isso, não tem mais saída mais para minha vida. Ou eu vou pensar o seguinte, não, chegou essa situação está ruim, essa situação está difícil, essa situação está me machucando, mas eu sei que tem alguém comigo. Eu sei que tem alguém comigo. Nós não podemos mais negar a existência de algo não é sobrenatural, porque espíritas não acreditam em sobrenatural, mas algo muito natural, mas muito cheio de luz nas nossas vidas. Nós não podemos mais negar. Nós não podemos mais negar que nesse centro espírita, agora, nesse momento, tem macas, tem pessoas sendo atendidas,
tem desencarnados aqui que estão escutando a doutrinária, tem crianças escutando a doutrinárias, tem mães que vão vir para escutar alguma coisa, tem irmãos que daqui a um pouco vão ir para o mediúnico, tanto para essa casa quanto para outra. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos ser espíritas e ter medo, por exemplo, de falar da morte. É claro que não é um assunto agradável, né? Nós não podemos ser espíritas e não nos posicionar contra, a favor ou contra daquilo que a gente acredita que é melhor para a evolução, sem interferir no outro, sem machucar o outro, sem pegar e fazer disso uma situação de guerra, porque nós vivemos numa guerra hoje, não aquela que estava todo mundo, né, destruindo suas vidas, se matando lá, desencarnando, chegando lá e nem sabe por quê. Mas a gente está numa guerra. Nós estamos numa guerra tecnológica, nós estamos numa guerra familiar muitas vezes, nós estamos numa guerra onde a gente não se entende mais porque o outro pensa diferente. Tá, mas o que isso tem a ver com a dor? Tem a ver com a dor isso? Muitas questões psicológicas, eu não sou psicóloga, mas eu vejo uma psicóloga aí, né, qualquer coisa, é psicóloga, né? É psicóloga, né? Mas já sabe que, mesmo não sendo dessa área, a gente percebe que muito do que está no externo entra para o interno. Claro que seria um termo mais chique, né? Se fosse alguém falando da área, a gente também entende um pouco mais esse sentido, né? Então, tudo que está ali no externo, que entra para dentro da gente, a gente vai conseguir sentir. Ou seja, aquilo que está incomodando no externo, aquilo que nos aflige, vai nos causar ansiedade, vai nos causar depressão, vai nos causar síndrome do pânico, vai nos causar tristezas, vai nos causar, inclusive, como a gente já falou, muitas vezes depressão, que daí é o mais complicado ainda. E detalhe, nós podemos chegar até sendo obsidiados. Eu acho que vocês estão sentindo falta de quando eu pegava mais leve, né? Quando eu ficava brincando. Mas sim, esse o recado que a gente quer dizer. Muitas vezes as obsessões também chegam porque muitas coisas vêm do externo, mas elas só chegam porque a gente abre esse espaço. E a gente só não abre, meus irmãos, a gente alimenta. A gente alimenta. A gente alimenta muito. Semana passada não, porque eu já não sei mais os dias assim, mas acho que faz um mês já eu fui fazer uma palestra na Sociedade Espírita Jesus, onde eu também trabalho, né, com mais frequência, e daí eu levei o Pedro comigo, e o Pedro simplesmente, eu achei que ele ia ficar sentadinho, né, e ele não ficou sentadinho, ele quis vir pro meu colo. Eu disse, quer saber, eu vou fazer essa palestra com o Pedro no meu colo. Eu rezei para que ele não falasse nada no microfone, ele está para me falar. E eu segurei o Pedro e comecei a fazer a doutrinária. E a gente fazendo assim, depois eu fiquei pensando, poxa, né, devia ter desmarcado, como é que eu, trazer uma criança, o que eu fiz? Quer saber? Deus disse, não, quer saber? Eu vou desmarcar as próximas também e vou ver em algum outro momento para começar de novo a fazer as palestras. Daí depois nós estávamos indo para o passe, né? Ele foi tranquilamente no passe, ele só queria voltar todas as outras vezes, mas ele foi muito tranquilo, tanto ele quanto a Maria. E daí ali no passe, naquele momento em que eu consegui relaxar mais, né? E que eu percebi que eles estavam sendo amparados também, chegou alguém e disse assim, ó, estava escrito, ele devia estar no teu colo nesse momento. Era para ser assim. Eu não sei porquê. Eu não faço ideia porque aquela criança de 2 anos tinha que estar lá palestrando junto comigo. Mas
que eu quero dizer com isso? Na hora, o que nos acontece, a gente entende como um desafio, algo muito turbulento. Tipo, imagina, o que será que as pessoas estão pensando? Eu estou aqui com o Pedro no colo. Porque hoje, se a agenda dele não ficasse, já está acontecendo isso. Né? Então, o que será que as pessoas estão pensando? Eu estar assim com ele no colo. Mas a espiritualidade já estava prevendo que sim, era para naquele momento aquela criança de 2 anos estar sabendo o que é a gente ser persistente no trabalho. O que é a gente decidir ser instrumentos, assim como vocês são instrumentos. E alguém pensa assim, não, mas eu não trabalho na casa, eu não faço doutrinária. Para começar, vários de vocês já receberam vários convites da espiritualidade para estar trabalhando nessa casa. Muitos já estão. Para começar, muitos são chamados para estarem aqui, para estarem nos estudos. E a gente não está fazendo propaganda. A Lúcia não combinou nada comigo, né, Lúcia? Mas o que acontece? Acontece que sim, se não trabalharmos na nossa casa espírita, trabalharmos por nós mesmos. Porque a dor chega, meus irmãos. Quanto menos a gente espera, mas a felicidade também. E o que vai doer em mim depende muito do que eu vou alimentar. Hoje eu falei com uma pessoa que é muito importante para mim. Eu disse assim, olha cara, eu só queria poder descansar hoje. E eu não consegui descansar. E quando eu comecei a pensar porque eu já programo antes as doutrinárias, e quando eu comecei a pensar muito na doutrinária, aquilo foi me dando uma vitalidade, né? Porque fazia 2 dias que eu estava acordada, começou a me dar uma vitalidade, tipo, agora se vocês me convidarem para correr, fazer uma caminhada aí grande assim, ó, correr assim, ó, eu vou, de tanta energia. Mas por quê? Porque tem energias que nos alimentam. Tem energias que nos mostram sim que a gente quer fazer mais, que a gente consegue. E a própria espiritualidade nos traz isso. Então que as nossas energias hoje possam ser renovadas. Eu não sei absolutamente nada do que está se passando na cabecinha de cada um de vocês. Não sei o que os desencarnados estão pensando, né? Talvez aqueles mais impacientes devem estar pensando que hora vai terminar, né? Para voltar lá para o plano espiritual ou para algum outro lugar um pouquinho menos, né? Quando a gente não assustar, né? Uma colôniazinha assim, mais ou menos, não tão nosso lar, na verdade nem um pouco nosso lar, mas que estão aqui. De repente tem aqueles irmãos, né, que estão pensando assim, será que eu fechei a porta? O que acontece? É que é aproveitável o quanto nós estamos aqui. Mas como a gente não sabe o que cada um está pensando. E mesmo se soubesse, mesmo se às vezes a gente tem um insight aqui, a gente tem uma inspiração, o que acontece? Principalmente quando é uma casa espírita como essa, que é uma casa espírita com muita responsabilidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar aqui incluir uma fala para que aquela pessoa possa ser tocada, mas a gente não vai fazer espetáculo nenhum. A gente não vai chegar lá na pessoa e porque é tu que não sei o quê. Primeiro por quê? A não ser que seja muito discreto, né? Primeiro porque a pessoa vai se sentir mal. Ela vai ficar apavorada com aquilo. Ela pode nunca mais voltar, principalmente se é a primeira vez. Porque quem vem na casa espírita pela primeira vez, ela já vem assustada. Ela fica pensando, o que eu vou ver lá? O que vai acontecer? Entrar para o passe parece que é uma tortura, o coração começa a acelerar. Muitas vezes as pessoas que vêm pela primeira vez acontece isso. Mas o que acontece aqui de verdade é o convite de que nós possamos nos melhorarmos cada vez mais, que nós possamos ser cada vez mais presente diante das nossas decisões, que a gente consiga chorar mais. Como assim chorar mais? Como chorar mais? Quem é que quer chorar aqui, Lise? Chorar alivia. Chorar alivia. E acreditem, uma amiga minha me disse que tem muita dificuldade para chorar. E o que acontece quando não chora? A gente vai colocando por dentro de nós, até que um dia chorou, pronto.
aliviou. Que a gente tenha a coragem de dizer, olha, eu estou nesse momento precisando de algo mais claro, eu não estou entendendo. Olha, nesse momento eu estou sentindo talvez uma ansiedade, talvez nesse momento eu estou achando que eu estou muito triste, ou talvez nesse momento eu estou sentindo raiva. Alguém pode muitas vezes sentir raiva, e daí a pessoa se culpa por sentir raiva, porque raiva não é bom sentir, mas a gente vai sentir raiva. Para completar agora, a criatura divina que diz que é normal sentir raiva, mas é normal diante de onde nós estamos. O que não é e que não deve ser, principalmente nós espíritas e trabalhadores, é seguir com esses tipos de sentimentos. Eu senti raiva hoje, eu estou sentindo amanhã, eu estou sentindo depois, eu estou desejando mal. Até já nos encaminhando, e você sabe, né, o motivo de eu trazer bastante experiências e exemplos, né, pessoais ou que me falaram, né, desde uma vez que alguém falou comigo dizendo assim, olha, quando tu começou a falar e dar exemplos, eu senti que eu poderia também ser um trabalhador um dia numa casa espírita. Aquilo que eu falei, né, me assustou muito, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que trabalhador tem que ser perfeito. Não. Eu acho até que a gente é os mais equivocados às vezes, porque senão a gente não estava aqui falando. Então eu sempre procuro sim trazer muitas vezes exemplos, trazer muitas vezes sim, questões que vão acontecendo no nosso dia a dia, para que a gente consiga perceber que não estamos sozinhos. Que nós não estamos sozinhos aqui, que talvez o equívoco do outro não seja o meu agora, mas pode ser que já foi. Pode ser que aquilo que a pessoa está fazendo errado, que hoje eu estou julgando, eu deixei de fazer algum tempinho atrás. E pode dizer que o que ela faz de errado ou equivocado agora, eu faço outras coisas. Mas nós estamos aqui para aprender e para evoluir junto. E alguém às vezes assim, quando nos pergunta, né, afinal de contas, o que vocês fazem lá, como é que é lá, o que acontece, o que acontece nessa casa espírita? Mas se eu for lá, vai resolver o meu problema? Imagina se eu estou aqui e digo para vocês, olha, se vocês vierem aqui, vamos fazer uma campanha agora, né? É o seguinte, não vai cortar essa parte aí, né? Vamos fazer uma campanha, porque a partir, se vocês virem 5 vezes no centro espírita, pelo amor de Deus, não corta essa parte. Se vocês virem 5 vezes no centro espírita, as coisas vão resolver na vida de vocês. Tudo. Gente, se eu falar um absurdo desses, vai encher a casa. Vai encher. É melhor já pegar uma escadinha. Agora, isso não é verdade. Porque a casa espírita ela não faz milagres. O que a casa espírita faz? Ela orienta. Porque se a casa espírita fizesse milagres, dessa maneira que nós entendemos como milagres, a gente não precisaria nos esforçar no estudo, bastava vir aqui. Mas a casa espírita consola, e é através desse consolo que nesse momento, eu gostaria de começar a pedir para vocês assim, sentirem a presença da espiritualidade. Por favor, tente dar uma relaxada, tente assim sentir e aumente esse lugar que está com enfermeiros. Mas tu disse que não faz milagres? Não, mas o enfermeiro do hospital ali faz milagre. Que está cheio de médicos. Tá, mas e aí, o milagre? Mas os médicos, eles fazem milagres se não é para acontecer? Que está cheio de espíritos de luz para nos auxiliar, para nos dar força, para aquela nossa dorzinha
e serenando e acalmando. Que macas passam por nós para socorrer irmãos, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, e não interessa, porque aqui é um ponto de luz, e isso basta. Porque as dores que chegam até nós, talvez os desencarnados que estão aqui dão muito mais. Nós percebemos isso? Porque nós ainda temos esse tempo de começar de novo, de dizer assim, olha, eu errei, eu me equivoquei, me perdoa, olha, eu te amo, olha, desculpa, eu quero estar mais perto da minha família, olha, é isso, é aquilo. Nós ainda temos esse tempo. Esses nossos irmãos ainda não tem mais agora nesta. Então eles também sentem dor. Então essa dor que ela possa ir aliviando, se não curada, porque muito sim pode ser curado, mas aliviando. E é isso que nós desejamos. E é isso que a gente quer. Eu salvei do nada, né? A gente recebe as coisas do nada, né? Espírito, eu não sei se acredita nisso, mas eu salvei uma mensagem que diz o seguinte, ó, curto na verdade, do Coríntios 2 ou 12, eu não consigo lembrar. É quando sou fraco que sou forte. Coríntios, né? Na Bíblia agora a gente está falando, é quando sou fraco que sou forte. Como assim? Se a gente entende por que nós estamos nas nossas fraquezas, se a gente entende que a gente está fraco, isso eu vou dizer para vocês, o maior, e nem terminei, ó, estamos no começo de 2026 e foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. Uma delas, né? Quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Por quê? Porque não nos dá essas alternativas sem ser forte. Ou a gente vai desmoronar. E ninguém quer desmoronar aqui, sabe por quê? Porque está passando. A Terra está passando. A Terra não, né? Nós, né? Porque a Terra vai continuar. E todos nós queremos ficar na Terra. Todos nós queremos aprender mais aqui. Então, irmãos e irmãs, que eu desejo muito para nós, para os amigos que nos auxiliam, que todos nós aqui nessa casa possam sentir o abraço da espiritualidade e dizer: vocês não estão sozinhos, não desistam, porque não vai adiantar. E esses são os recados que a gente gosta de mandar. Não desistam, não desistam. Acredite que tem alguém segurando as mãos, mas eu não vejo. Então sente. E com esse sentimento, né, de gratidão, a gente encerra então essas palavras. A gente agradece mais uma vez o convite e seguimos juntos, seguimos tentando de alguma maneira nos conectarmos com o alto e principalmente nos conectarmos com os nossos corações. Quando estou fraco, é que estou forte. Se um dia alguém se sentir fraco, tá? Guardem isso nos corações de vocês. Quando estamos fracos, é porque a gente tem que estar forte. Eu desejo que nós possamos estar bem forte daqui até muito mais. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais.
aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu, a procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Emmanuel, que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa.